Shalom, graça e paz a todos. Estamos aqui nessa terça-feira abençoada, manhã do dia 2 de junho de 2020. E eu quero aqui, desde já, desejar a você um bom dia e que a graça e a paz esteja no seu coração e sobre a sua vida. Nós vamos então para a leitura do nosso devocional de hoje. Bom dia, Lu. Bom dia, pastor. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã. Vamos estar lendo o devocional, deste dia 2 de junho. Você possa ser abençoado nesta manhã, amém? Convicção no chamado. O Eterno disse a Gideão: ainda tem muita gente, desça com eles até a beira da água, para que eu faça a última seleção. Quando eu disser, estes vai com você, ele irá. Quando eu disser, este não vai, ele não irá. O Eterno disse a Gideão: separe aqueles que beberem a água, lambendo como cachorro. Do outro lado, reúna os que se ajoelharam e abaixem o rosto para beber a água. Juízes, capítulo 7, versículo 4 e 5. Existem situações em que a quantidade de pessoas podem atrapalhar toda uma operação, ação ou ministério. Isso pode acontecer quando existem pessoas não comprometidas ou sem noção do que estão fazendo ali. O episódio mais famoso da liderança de Gideão sobre o povo de Deus em Israel foi quando o Senhor o chamou e lhe entregou as palavras que lemos acima, para que na hora que os valentes viessem beber a água, Gideão pudesse selecionar 300 no meio de 30.000 homens do seu exército. Juízes, capítulo 7, versículos 6 e 7. E assim aconteceu, porque Deus usou essa estratégia, não sabemos exatamente, mas assim foi feito, e os 300 foram selecionados. Depois da orientação do Senhor para esta seleção no fronte, Gideão reuniu uma pequena força com apenas 300 homens valentes e surpreendeu os midianitas na escuridão da noite, levando-os em direção ao rio Jordão, capturando e matando 2 príncipes midianitas, Oreb e Jeebe, continuando a perseguição até as margens do rio Jordão. Gideão alcançou os reis midianitas, Zeba e Salmuna, e os executou. Considerando um herói militar, Israel quis fazer dele um rei, mas surpreendentemente Gideão recusou tal oferta. A única coisa que quis foi os brincos de ouro que havia tomado como parte dos despojos da guerra. Isso lhe foi dado e ele fez com esse material uma estola sacerdotal para honrar a Javé, mas que infelizmente foi uma armadilha que levou muitos à idolatria. Juízes capítulo 8, versículo 27. A liderança de Gideão foi muito importante no período pré-monárquico de Israel. Na maioria da parte de sua liderança, ele foi um exemplo de servo humilde e fiel a Deus. Apesar de seus erros, Gideão não quis ser rei, porque ele foi o que Deus mandou ser, um guerreiro libertador. Não queira ser o que Deus nunca o chamou para ser. Viver com a sua identidade bem resolvida é uma missão bem clara e faz de você uma pessoa poderosa e flecha na mão de Deus. Aleluia. Que palavra poderosa, hein? Que devocional hoje, mostrando então para a nossa vida a convicção do nosso chamado. Veja bem, muitas vezes nós acabamos querendo fazer algo que nós não fomos chamados para fazer. Nós então acabamos muitas vezes tentando fazer coisas que Deus não nos chamou para realizar. E aí, aonde que vai então parar? Em problemas, em dificuldades. Eu vejo muitas pessoas que têm o chamado pastoral e se metem então na política. Eu vejo muitas pessoas então que têm o chamado então político e se metem então no caminho pastoral. Poxa, não dá certo. São coisas opostas, são coisas diferentes uma da outra. Quando nós fazemos aquilo que nós gostamos de fazer, tudo muda na nossa vida. Por exemplo, quando eu entendi o meu propósito de vida, o meu chamado de vida, eu gosto de ser empresário, Porém, Deus me chamou para ser pastor.
E eu, sendo pastor, eu posso ser um empresário, mas não pode ser a minha prioridade. A minha prioridade tem que ser o meu chamado. E aqui então nós vamos aprender sobre isso. A convicção: se Deus chamou você para cantar, não tente pregar. Se Deus chamou você para pregar, não tente cantar. Se Deus chamou você para servir, não tente fazer outra coisa. Faça exatamente aquilo que Deus te chamou para você fazer. Para nós fazermos esse devocional, nós estamos aqui, por exemplo, você não está vendo o André, mas o André está filmando a nós aqui. Você não está vendo a Rayane, mas a Rayane é que está fazendo toda a parte da edição do vídeo. Você não está vendo então nem o Everton, nem a Marília, mas eles estão então trabalhando no som. Faz parte do propósito deles. Nós estamos aqui. Imagina se nós tivéssemos que fazer as duas coisas, ou eles, não ia dar certo. Não é isso, Mauro? Lu, propósito de vida, chamado de vida. Fale um pouco sobre isso. Verdade, pastor. Na minha vida eu tenho como experiência também, desde criança, vivendo dentro da igreja, e na minha juventude então comecei a tocar, né, a parte de música, teclado, mas sempre tive uma dificuldade, porque entendia que era um talento que eu tinha que desenvolver, né? E quando nós olhamos para a vida então de Gideão, nós vemos que ele tinha um propósito. E quando Deus estabelece um propósito sobre a nossa vida, isso vem como um dom, né? E mais para frente, então, eu sempre lutando, né, com a parte de música, de tocar, sempre tinha um pouco mais de dificuldade diante dos outros que eu via, né? Mas não desanimava, fazia então ali com amor, com carinho. Mas então, num determinado momento, eu me deparei com a pregação. E então, diante da pregação, eu tive a percepção que o meu chamado então não era tocar teclado. Eu poderia então até tocar e ajudar, mas a percepção que eu tive e a facilidade com que eu tive então diante da palavra de Deus, das revelações então que Deus trazia ao meu coração para ministrar a palavra, então eu entendi que o meu chamado não era músico, mas era então estar ministrando, estar então ajudando a pastorear. Então hoje nós estamos aqui felizes, né, caminhando e mais tranquilos, porque tudo que é talento, você precisa se esforçar muito. Mas aquilo que é o dom então de Deus, Deus ele te dá uma graça maior. E você então consegue fazer com maior tranquilidade. É bem mais visível você ver então a ação de Deus sobre a tua vida. É isso aí. Então, queridos, o propósito é esse. Para que Deus te chamou? Qual foi o propósito que Deus chamou então a sua vida? Faça, siga Ele, trabalhe nele, viva nele, para que cada um dos caminhos e direção no Senhor seja estabelecido sobre você. Queremos orar por você. Pai, nós queremos orar, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos nesse momento. Te agradecemos pela vida, Senhor, de cada um dos teus. Haja, Senhor Deus, a tua vitória, haja, Senhor Deus, a tua bênção, e haja, Senhor Deus, o direcionamento para que cada um alcance o seu chamado e o seu propósito. Em nome de Jesus nós te pedimos, abençoe esse dia, abençoe a nossa vida e nos dê a tua paz, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Queridos, hoje nós temos uma atividade também muito especial no ministério, que é a nossa Live Music. A nossa Live Music, né, nós vamos estar hoje fazendo uma live musical. Eu quero convidar você para sintonizar junto conosco às 8 horas, né, nesse canal, ministeriomanancial.com, para que você possa então ser abençoado através da Live Music, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Bom dia a todos, shalom, graça e paz.